muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras nós trazemos para você um vídeo de estudo, um vídeo para edificar a nossa fé, para trabalhar mais nosso conhecimento na Escritura Sagrada. O tema de hoje é sobre as pragas do Egito e os faraós modernos. Essa é a primeira parte desse estudo. As pragas do Egito, queridos, são relatos do livro do Êxodo, narrativa que compõe tanto a Bíblia quanto a Torá dos judeus. Nos dois casos, as escrituras relatam 10 calamidades que atormentaram os egípcios aproximadamente no século XVIII a.C. Por mais que os cristãos conheçam a história, o relato ganha destaques em novelas, filmes, teatros, documentários, debates, palestras e tantas outras manifestações a respeito desse acontecimento. Vamos falar do motivo dessa sentença sobre os egípcios, da poderosa mão de Deus que livra o povo de Israel, os hebreus, e também o que os cientistas céticos argumentam, através de suas teorias. Nós vamos tratar sobre esse assunto hoje, nessa primeira parte de estudo, nesse primeiro vídeo, ok? Antes de mais nada, eu te lembro, se você ainda não se inscreveu no canal, deixa aí o seu clique, se inscreva. Logo após a sua inscrição, se você preferir, acione o sininho e você vai estar sempre recebendo as novidades do canal. Também você pode deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais com seus familiares, amigos, Isso será muito interessante para nós e desde já muito agradecidos ficamos, ok? Bem, queridos, as 10 pragas do Egito, a primeira Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, o êxodo propriamente dito, a terra prometida, em um todo fazia parte do grande projeto de Deus. Vamos focar apenas nas 10 pragas que foram o meio encontrado por Deus para convencer a Faraó a libertar os israelitas da escravidão e os deixarem embora. Ao ver o dano que eles causavam à agricultura, ao gado, aos egípcios, o faraó até que aceitava libertar o povo hebreu. No entanto, assim que terminava aquele peso daquela praga, ele voltava com sua palavra atrás e não liberava o povo. Por isso que as pragas se prolongaram até chegar à morte dos primogênitos no Egito. Queridos, no sentido mais amplo, essas pragas contam a batalha entre o poder do nosso Deus, dos hebreus, e os deuses egípcios. De um lado nós temos a Moisés e seu irmão Arão, do outro nós temos Faraó e os seus sacerdotes, que tentam repetir as pragas através de suas artes e bruxarias. Veja que a partir desse episódio, os israelitas tomaram a consciência do poder de Deus e foi dali então que foi instituída a primeira Páscoa. Aí começa a longa travessia rumo à Terra Prometida. Posteriormente, os cristãos deram novo significado à Páscoa judaica, identificando-a com a ressurreição de Cristo, que foi essa simbologia encontrada por eles. Na tradição judaica cristã, essas pragas, por vezes referidas como as 10 pragas do Egito, foram 10 calamidades que, de acordo com o Êxodo, o Deus de Israel infligiu no Egito, para convencer Faraó a libertar seu povo da escravidão a pedido do servo Moisés. As pragas tiveram o objetivo de confrontar 10 divindades veneradas pelo egípcio. Também para revelar, claro, o único Deus verdadeiro na terra. Vamos então, queridos, entender cada uma delas, cada efeito que uma dessas pragas causou
e como foi que elas aconteceram, ok? Então vamos enumerá-las e tratá-las de uma por uma, ok? Presta atenção, fique atento. A primeira praga é a questão do rio Nilo se transformar em sangue. Queridos, o rio Nilo, venerado pelos egípcios, eles tinham a água do rio Nilo como sagrada, era um rio sagrado para ele. Considerado o maior rio do mundo, estende-se por cerca de 6.500 quilômetros a sua extensão. Sua bacia hidrográfica é de 2.978.500 quilômetros quadrados, né, de extensão. Ele serve cerca de 9 países, desde a região central da Uganda, na África, até o mar Mediterrâneo. Aí, nessa praga, o Eu Sou, o Deus de Israel, conforme Êxodo capítulo 3, versículo 14, ele mostrou sua soberania como criador do maior rio do mundo. Ele mostrou que o poder dele está além de um rio sagrado. Aí foi o que aconteceu, podendo fazer nele o que ele quis fazer. E de fato, ele fez o que ele quis com o rio. Foi um forte golpe de Jeová contra Rapi, o deus das inundações do rio Nilo. Primeiro deus egípcio que o nosso Deus poderoso, com essa praga na água do rio, derrubou. Ok? A segunda praga é a proliferação das rãs. Na segunda praga, Deus tornou nojento aos egípcios as rãs. E interessante que as rãs, tidas pelos egípcios como também sagradas, eles tinham o deus Rã, né? As rãs aparecem regularmente em abundância na metade do mês de dezembro, quando as águas do rio Nilo baixam um pouco, e os egípcios nessa época eles tratavam como que o período da fertilidade da região. Nesta praga, Deus desferiu um golpe ao deus Hecate. Esse deus Hecate, usando tais criaturas idolatradas por ele, o deus Hecate era o deus Rã, né? Então ele usou a própria praga para humilhar, digamos assim, o deus dos egípcios. Aí Deus desfere esse tremendo golpe mais uma vez, tornando odiosas para eles, cujos animais répteis eram para eles sagrados, se tornaram nojentos com quantidade e insistência que eles invadiram, que as rãs invadiram aqueles palácios. Então o segundo deus egípcio cai por terra. A terceira praga, queridos, é a praga dos piolhos. Olha, na terceira praga, Deus transforma o pó da terra, que também era considerado sagrado para os egípcios, transforma esse pó da terra em piolho. Olha aí, a partir dessa praga, os magos começaram a reconhecer a impotência dos seus deuses, diante do dedo do verdadeiro Deus, arquiteto, criador do céu e da terra. Foi outro golpe forte de Deus contra os principados e potestades do Egito, que manipulavam os magos. E esses magos, que tem por nome Janes e Jambres, eles resistiram a Moisés. Segundo o registro em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 8, eles tentaram imitar o poder de Deus. Do rio Nilo, né, tentaram imitar, outros eles também tentaram imitar. Esse relato está nos capítulos 7 a 8 do livro de Êxodo, certo? Mas há uma quarta praga. A quarta praga é o enxame de moscas. Na quarta praga, Deus convoca um enxame de moscas sobre a terra do Egito e invade todas as casas e o palácio, com exceção a terra de Gósen, numa clara demonstração do seu senhorio no meio da terra do Egito, conforme está registrado em Êxodo no capítulo 8, versículo de 22 a 24. A terra de Gósen era onde estava habitando o povo hebreu.
certo? Nessa praga, Deus deferiu um grande golpe a Zebub. Quem era Zebub? Era o Deus Senhor das moscas para os egípcios. Ficou bem claro que os egípcios, a impotência do Senhor das moscas em invadir a terra de Gósen, onde residia o povo verdadeiro do Senhor Deus, né? Então esse Deus dos egípcios, mais uma vez, foi frustrante para eles. Ele não teve poder, conforme está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 8, precisamente no versículo 22. A quinta praga, querido, é a peste que ataca os animais. Na quinta praga, Deus fere com pestilência animais tidos também como sagrados para os egípcios. No Egito era adorado diversos deuses que tinham a forma de animais. Entre eles, os mais citados, os mais famosos, era o deus Amon, né? O deus adorado em todo o Egito, que tinha a forma de um carneiro. Também tinha o deus Apio, né? Também adorado em todo o Egito, e era um deus com forma de touro. E tinha outros tantos lá. E a praga da peste que mata os animais atingiu também esses deuses egípcios. O Deus vivo de Israel demonstra aos egípcios que tais divindades em forma de animais não poderiam livrar a si mesmo, quanto mais ao povo que o venerava. Foi mais outro golpe que Deus, com o seu poder, desfere contra o povo egípcio. Na sexta praga, Deus fere os homens, os animais, principalmente os magos, também foram feridos com úlceras. Diante da resistência de Faraó, que cada praga ele não aceitava libertar o povo, Deus continuava ali a sua tarefa. Porém, quando elas diminuíam, né, a mortandade diminuía, aí o Faraó voltava a reter os hebreus como escravos. Então, pela sexta vez, o Senhor dá outra ordem a Moisés e a Arão, que enchesse suas mãos de cinza, jogassem para os céus. Assim fizeram, e as cinzas se transformaram em úlcera em todo o Egito. Tanto os animais como as pessoas ficaram assim, com essa peste, numa clara demonstração de impotência daqueles feiticeiros, seus deuses, diante do potente, diante da poderosa mão do Senhor Deus. Isso está registrado no capítulo 9 de Êxodo. Aí segue a sétima praga, que é a chuva de pedras. Na sétima praga, o Senhor Deus envia trovões, chuvas, pedras de fogo e gelo, né, sobre a terra. Os rabinos ensinam que a descrição bíblica do jeito que está correta. Claro, né, não existe ali nenhuma metáfora. Caía gelo e fogo juntos, os que eles acreditavam ser um milagre dentro do outro, porque fogo e gelo estavam se combinando naquela ação, naquele fato, porque essa chuva fez com que dois elementos opostos da natureza coexistissem. Então, para os rabinos é como se fosse um milagre dentro do outro. Parece incrível ou surreal, mas um papiro egípcio encontrado conta a mesma história da chuva de pedra, de gelo e fogo. Esse papiro ele é chamado hoje pelos pesquisadores de papiro de Umpulver, né? Ou também conhecido como papiro de Leiden, também é conhecido como Conselhos de um Sábio Egípcio. O papiro de Leiden, né, descoberto em Mênfis, em Saqqara, que se localiza no Egito, ele foi comprovado por Giovanni Anastasi, que viveu de 1780 a 1860. Giovanni Anastasi ele era um rico mercador nascido em Damasco. Ele era da Síria, tinha o hábito de comprar e vender antiguidades. Giovanni, então, ele vendeu uma grande coleção de antiguidades para o governo holandês. Inclusive, o papiro de Leiden, né, foi também junto com essas coisas, e aí foi entregue ao Museu Nacional Holandês de Antiguidades em Leiden em 1828. Daí, de Ampulver, ele passou a ser chamado Leiden.
Em 1872 foi feita a primeira tradução da parte do documento desse papiro, interpretado como sendo escrito na época do Reino Médio do Egito. E nele estava descrito as 10 pragas e com precisão a chuva de pedra que caía no Egito. Uma demonstração poderosa do seu domínio sobre os fenômenos físicos da natureza. Por poder, os egípcios atribuíram ainda aquela chuva de pedra aos seus deuses astronômicos, que era Ra e também Shi, que eram venerados por todos eles como os deuses que moviam as forças da natureza. Os egípcios que obedeceram e temeram o Deus de Israel conseguiram salvar ainda seu gado, suas vidas, reconhecendo que só havia livramento por parte do verdadeiro Senhor, arquiteto do céu e da terra. Alguns ainda começaram ali a entender, o Deus dos hebreus é muito mais forte do que os nossos. E eles ainda conseguiram salvar alguma coisinha. Isso está registrado no Êxodo capítulo 9, do versículo 13 em diante. Ok? A chuva de pedra, de fogo e gelo. Essa foi a 7ª praga. A 8ª praga foi a praga dos gafanhotos. Nessa 8ª praga, Deus envia um exército de gafanhotos para consumir toda a vegetação que havia sobrado no Egito após essa chuva de pedra, essa saraiva, essa tempestade de fogo e gelo. Sabemos que eles voam, né? Os gafanhotos voam entre 40 a 80 milhões por quilômetros quadrados. Olha o tanto de bichinho voando aí. Os egípcios veneravam o deus Ísis e Serafes, que supostamente protegia o Egito contra qualquer tipo de praga, inclusivamente os gafanhotos. Só que dessa vez, Deus Ísis e Serafes não protegeram os seus súditos. Deus enviou um vento que passou o segundo de inúmeros gafanhotos, devorando muito do que possuía Faraó. Mais uma vez, ele cedeu ao Deus dos hebreus, porque não aguentou tanto o gafanhoto. Os gafanhotos cessaram, então ele voltou atrás mais uma vez com sua palavra. Também nessas pragas, a divindade dos egípcios foram impotentes diante do golpe desferido por Deus Criador. E esse registro dos gafanhotos está em Êxodo capítulo 10. Mas a 9ª praga, ela é chamada a praga das trevas. Nessa 9ª praga, Deus envia trevas sobre a terra do Egito num duro golpe contra um outro deus, que era chamado o Deus Sol, Shi, a deusa Lua, Ra. Os mesmos deuses astronômicos que eles reconheciam quando acontecia algo, né, astronômico. Os mesmos deuses que eles clamaram na chuva de pedra, que foi Ra e Shi, são os mesmos que eles clamam aí por causa da escuridão. Porém, estes também se mostraram impotentes diante daquele que fez o sol para governar o dia e a lua para presidir a noite, conforme está lá escrito no Salmo 136. O Deus Sol, a deusa Lua, não conseguiram impedir a escuridão enviada por 3 dias sobre a terra do Egito. Enquanto isso, os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Interessante isso. A Bíblia relata que eles não ficaram na escuridão. A Bíblia registra isso em Êxodo capítulo 10, versículos de 21 a 23. Aí chegamos então à 10ª praga no Egito, que foi a morte dos primogênitos. Nessa 10ª praga, queridos, Deus fere todos os primogênitos do Egito, inclusive o primogênito Faraó, que se dizia imortal. Lá em Êxodo 12, versículo de 29 a 30, ele se achava Deus, ele era imortal, então foi ferido o seu filho, a sua descendência. Faraó, quando se encontra com Moisés pela primeira vez, em Êxodo 5, versículo 2, ele perguntou de forma sarcástica: quem é o Senhor seu, para que eu ouça a voz dele e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir. A primeira vez que ele encontrou Moisés,
ele disse essas palavras. No Egito, Faraó era divinizado como Senhor Deus, o Senhor de todos os deuses. Nessa última praga, Faraó se encontra desmontado, debilitado diante do seu primogênito morto e agora passa a conhecer quem é o verdadeiro Senhor de toda a terra, quem é o Deus dos deuses. Os faraós eram tidos pelos egípcios como imortais. Agora descobre que os faraós não passam de homens frágeis, sujeitos à morte como qualquer um outro faraó, como qualquer uma outra pessoa. Portanto, somente o Senhor Deus é o Senhor da vida. Aí Faraó caiu em si. Agora pense comigo, meu querido, um faraó de um coração duro para aceitar a mão de Deus. Um faraó com um coração tão endurecido que precisou 10 pragas para que esse homem tomasse a decisão. E mesmo assim, quando eles estavam diante do Mar Vermelho, ele voltou atrás, não vou deixar não, e foi atrás do povo hebreu, onde aconteceu o feito do Mar Vermelho, que nós veremos no próximo vídeo. Pois bem, sobre este faraó que muitos confundem com Ramsés II, porque não se acha o nome dele em nada na arqueologia. Até então, 1947, quando o arqueólogo Henri Chevrier encontra uma estela, que mesmo fragmentada pode dar sentido a toda a história desse faraó do Egito no período das 10 pragas. Estela, talvez você esteja se perguntando o que é isso. Estela é uma pedra com escritas, e se você quiser saber mais sobre a estela, o que ela significa para a história da Bíblia, para a arqueologia, o significado dela, nós temos 2 vídeos no nosso canal, a história da Bíblia Sagrada. Aí você vai entender o que é uma estela e muito mais sobre a Bíblia do Senhor. Consulte em nosso canal esse vídeo e você vai aprender um pouco mais sobre essas questões aí, ok? Então, na estela que Henri Chevrier encontrou em 1947, está constando os feitos do Êxodo e também o nome do faraó naquele período. E o nome real desse faraó era Ahmose. Ahmose era da 18ª dinastia, ele era filho do primeiro faraó no início da escravidão do povo hebreu. O faraó que sucedeu José, aquele faraó que começou a escravidar o povo hebreu. Morreu, aí Ahmose toma o seu lugar. E sobre ele nós falaremos no nosso próximo vídeo, ok? Continue atento aí, se inscreva, acione o sininho, que é para você receber essa segunda parte aí. Mas também nós falaremos ainda sobre 2 teorias científicas sobre esse, que eles acham que foi um cataclisma. Nós vamos falar sobre isso. E também esse que eles acham um cataclisma foi baseado em um livro de Colin Humphrey. E outro foi baseado num documentário do diretor James Cameron. Sim, o James Cameron lá do Titanic, do filme Avatar, ele fez esse documentário e nós vamos discorrer sobre o livro de Colin e sobre o documentário de James Cameron. Fique atento, querido, se inscreva em nosso canal, acione o sininho e você vai estar recebendo a segunda parte desse estudo que é interessante. Pragas do Egito e os faraó moderno. Parte 2 vem aí. Continue ligado. Que a paz de Cristo seja sobre a tua vida e sobre o teu entendimento, em nome de Jesus.